sentar, igreja. Amém. Glória a Deus. Que bom nós estarmos aqui nessa noite, amém? Glória a Deus, glorificar a Deus por mais esse culto abençoado, por mais uma semana abençoada. Que bênção, que glória a Deus, como Deus tem abençoado as nossas vidas, amém? Queridos, eu queria, antes de nós começarmos, eu quero que você, falando sobre o culto de domingo, domingo nós tivemos uma ministração aqui muito gostosa mesmo, o culto de domingo, e o tema do culto de domingo foi participar do banquete de Deus, foi sobre a ceia. Foi muito gostoso. Ontem na nossa célula nós compartilhamos essa palavra, como foi gostoso mesmo, entendeu? Ali de saber como é gostoso participar do banquete de Deus. E aí nós usamos um texto ali, que o inimigo ele usa de estratégia para trazer fome na vida das pessoas, mas ele não permite que as pessoas vão saciar sua fome em Deus, que as pessoas acabam morrendo de fome. Então foi um tema dentro desse. Domingo que vem agora, nós vamos fazer a segunda parte dessa ministração. Agora nós vamos ver o contrário. Nós vamos ver pessoas que teriam tudo para poder saciar sua fome na presença de Deus e acabam não participando disso. O tema de domingo vai ser fome espiritual. Todo cristão verdadeiro tem que ter. Esse já é invertido do domingo passado. Então, você que ouviu, você que esteve aqui na ceia do Senhor, foi muito abençoado, tivemos um mover tremendo de Deus aqui, e eu creio que domingo não vai ser diferente sobre as nossas vidas, pelo poder do nome de Jesus, amém? Glória a Deus, amém, queridos. Quero agradecer a presença da Joyce. A Joyce é a primeira vez que ela tem vindo, que ela veio, né? Seja bem-vinda, viu? Ela veio com a Vitória, amiga dela, né? Até brinquei com ela ali, filha. Agora chegou a conquista e a vitória. As duas são uma dupla dinâmica. Mas Joyce, seja bem-vinda, viu, filha? Que Deus te abençoe. Vamos dar um abraço nela. Vamos lá, filha. Dê um abraço, seja de bem-vindas. Que Deus abençoe ela. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Querido, pelas manhãs aqui nós temos tendo um período de oração muito bom mesmo. Eu sempre estou convidando a igreja, você que possa estar conosco, venha participar. Nós precisamos mesmo pôr a igreja em oração. A igreja precisa orar, meu amado. Então eu faço um apelo todas as vezes que eu tenho falado da oração de manhã e tenho convidado, desafiado a você mesmo a vir na igreja do Senhor, está conosco aqui, está orando, amém? Tem sido assim muito edificante para as nossas vidas. Então, todos os dias, das 7 às 8 da manhã, você que não possa ficar o tempo todo, mas possa passar aqui, ficar 10, 15, 20, 30, meia hora que for, vai ser de muito bom assim, para estar unido com a igreja nesse propósito. Então, nós como igreja, nós precisamos orar, a igreja precisa orar. Os irmãos precisam estar em oração, amém? Então, eu estou te convidando, estou te convocando, você como igreja, a participar dessas orações. Amado, e oração nunca é de menos. Nós precisamos orar. É algo importante que Jesus, sendo Deus, 100% Deus aqui na terra, nos ensinou que nós temos que orar. Ele era o exemplo de oração. Você pode ver que às vezes ele deixava os seus discípulos ali, subia ao monte e passava às vezes a noite orando ao Pai, sendo Deus. O que ele estava ensinando para nós, amado? Que nós precisamos ter uma vida de oração, amém? Então, faça um desafio para você mesmo, lance aí de repente algo dentro de você que você precisa mudar e pague esse preço, venha estar conosco aqui, que vai ser muito edificante para a sua vida, pelo poder do nome de Jesus, amém? Todos os dias, de segunda a sábado. Aí você fala, pastor, não tem como eu vir, não tem jeito mesmo de eu vir, é muito difícil. Ali no quadro eu coloquei alguns motivos das nossas orações, entendeu? Então, se de repente você não possa estar aqui,
passe ali, né, anote esses pedidos de oração para estar intercedendo conosco. Tem uma lista ali de nomes ali, a qual nós estamos intercedendo todos os dias aqui. Então eu já coloquei no quadro de aviso ali, você que não possa estar mesmo, mas eu ainda desafio você a estar aqui conosco, porque é muito bom, mas você não possa, passa ali, anote esses pedidos, esteja nas suas orações, orando conosco nessa batalha, para nós podermos vencer pelo poder do nome de Jesus. Amém, querido? Glória a Deus. Quero compartilhar uma palavra com vocês, que Deus colocou no meu coração, e acredito que Deus vai falar muito com você nessa noite, amém? Glória a Deus. Querido, vamos orar, curva sua cabeça, vamos orar mais um minuto. Pai, nós te adoramos, nós te glorificamos, nós exaltamos o teu nome, ó Deus. Obrigado por este culto, obrigado pela tua graça neste lugar. Obrigado, meu Pai amado, por aqueles irmãos que estão viajando, Senhor Deus, aqueles que não puderam estar aqui com alguns compromissos, ó Pai. E eu te agradeço, mas te agradeço pela tua igreja que está reunida aqui, meu Pai, por cada vida, cada lar, cada pessoa, Senhor Deus, que chegou diante do teu altar nesta noite, que precisa, Senhor Deus amado, de um milagre, precisa, Deus amado, de algo do Senhor nesta noite. E eu te agradeço porque o Senhor tem ouvido a oração da tua igreja, meu Pai. Pai amado, obrigado porque o Senhor recebeu a nossa adoração. Agora nós queremos um pouco mais, queremos a tua palavra. Fala conosco nessa noite, fala com a tua igreja, meu Pai, que a tua palavra ela venha como uma boa semente aos nossos corações. Derrama, Senhor Deus, sobre as nossas vidas, da tua glória, da tua graça. Que a tua palavra, meu Pai amado, ela penetre, Senhor Deus amado, na profundidade do nosso coração, trazendo transformação, trazendo uma vida mudada, Senhor Deus, trazendo uma vida transformada pelo teu poder, ó Pai. E nós queremos dar crédito à tua palavra agora em nome de Jesus. Pai, nós tomamos posse agora de toda a autoridade delegada a Jesus. E Jesus delega a igreja, meu Pai. E por essa autoridade nós mandamos aqui toda a obra das trevas embora. Todo espírito maligno sai deste lugar. A única coisa que queremos aqui é a tua graça, é o mover do teu espírito, é o agir do Senhor sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Queridos, qual tem sido o valor de uma vida para nós? Você cristão, você salvo, e às vezes nós olhamos as pessoas, você convive com pessoas, e eu pergunto para você, qual tem sido o valor que você tem dado na sua vida, que você compare com as vidas? Qual tem sido esse valor que nós às vezes aplicamos na vida das pessoas que não têm hoje Jesus como Salvador? Qual tem sido o valor da nossa família? Já parou para pensar que o valor da nossa família sobre a face da terra? Quanto vale os nossos filhos? Quanto vale a minha vida? Quanto valeu a minha vida, os meus pais me educarem, os meus pais cuidarem de mim? Quanto valeu tudo isso? Eu acredito que não tem dinheiro que compre uma vida, e não tem dinheiro que compre uma família. Porque a gente tem que entender, meu amado, que Jesus, Ele veio nessa terra com muitos objetivos, né? Resgatar a humanidade. Ele veio nessa terra justamente para poder trazer de novo as vidas perdidas, arrebanhar as ovelhas, trazer a comunhão do homem com Deus, resgatar, regenerar as nossas vidas espirituais, coisa que nós tínhamos perdido por causa do pecado. E Jesus, ele veio com essa missão de implantar o amor, de entender que o homem ele é salvo pela graça, algo que nós não merecíamos, algo que nós não poderíamos pagar.
mas Jesus veio e apostou nas nossas vidas. Eu quero que você entenda aqui hoje que nem você mesmo dá o valor para a sua vida da forma que ela merece. Às vezes nós mesmos não damos o valor necessário para as nossas vidas. Às vezes eu e você não damos um valor que a nossa vida vale nas mãos de Jesus. Às vezes brincamos, às vezes vacilamos, principalmente sabendo que o pecado nos leva para o inferno, como cristão. E às vezes nós não entendemos esse valor da cruz do Calvário sobre as nossas vidas. Amado, Jesus, ele terminou seu ministério, e você vai ver todos os finais dos evangelhos, exceto João, mas tanto Mateus, Marcos e Lucas, o pedido de Jesus foi um só: ide, pregue a palavra, faça discípulos, batize essas pessoas. Versículo 20 do livro de Mateus, Mateus 28, versículo 20, fala: ensina essas pessoas. Tudo aquilo que vocês têm aprendido, vocês ensinam essas pessoas, porque o mesmo valor que a sua vida tem, a vida dessas pessoas tem também. Então Deus, Ele é um Deus zeloso, que Ele se preocupa com as nossas vidas. Deus é um Deus, meu amado, que Ele tem uma preocupação tremenda com a sua igreja, a forma que a sua igreja anda, a forma que a sua igreja está. Convido você a abrir sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1. Hoje nós vamos falar de restauração. E ninguém melhor para nos ensinar sobre restauração do que Neemias. Neemias, capítulo 1, está no Velho Testamento. Fica logo depois de Esdras, Neemias, e aí vem Esther, o último livro histórico. Depois Jó, Salmos, um pouquinho para trás aí. Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1. Amém? Quem encontrou, diga amém. Neemias, capítulo 1. Restauração, tema dessa noite. Quem encontrou, diga amém. Do 1 ao 6, com muita reverência, sentado mesmo, com muita reverência a palavra de Deus. Vamos à palavra. A palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escapavam e não foram levados para o exílio, acerca de Jerusalém. Disseram-me: o restante que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém estão derribados, e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Versículo 5. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam, e guarda os teus mandamentos. Versículo 6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudirem à oração do teu servo, que hoje faço na tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teu servo, e faço confissões pelo pecado dos filhos de Israel, a qual temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Amém? Só até aí só. Querido, para nós entendermos
povo de Jerusalém, a nação, o servo, o povo escolhido, esse povo que Deus levantou, esse povo que Deus tirou lá do Egito, esse povo que fez ali eles herdarem uma terra, no comando de Josué, no período de Juízes. Esse povo de Deus, esse povo que Deus ali fez tantos milagres, abriu o Mar Vermelho, num deserto, quando eles foram tirados do Egito. E esse povo, eles andavam em altos e baixos. E aí veio Jeremias e começou a profetizar para este povo, falando que Deus ia pesar o juízo dele. E esse povo achava que isso não aconteceria. E Jeremias ali, se você for ler o livro de Jeremias, logo depois ele escreve Lamentações, e Deus pesa a mão, a justiça sobre este povo. Este povo, ele é tirado da sua terra natal e levado preso de novo no cativeiro. Esse aqui é o segundo cativeiro do povo de Israel. O primeiro foi no Egito. Demorou 430 anos no Egito, como escravos. Esse aqui demorou 70 anos na Babilônia. O rei Nabucodonosor veio, pegou todo o povo ali e levou preso. Só que ele não levou os velhos, não levou as crianças. Um grupo ficou em Jerusalém. Então o que ele tirou de Jerusalém? Ele tirou de Jerusalém os moços, os ricos, os que tinham poder, os chefes de tribos, as famílias abastardas. Então ele tirou toda a riqueza de Jerusalém e levou para o cativeiro. Isso, eles ficaram no cativeiro. E um outro grupo de idosos, de pessoas doentes, de crianças, foram abandonados em Jerusalém. Só que quando ele tirou ali todo aquele povo, tirou toda a riqueza, tirou toda a força da cidade, tirou toda a economia, tirou todo o ensino, tirou os professores, tirou tudo, vai lá e ainda destrói todos os muros de Jerusalém, deixando a cidade para quem quisesse tomar conta. E os anos se passaram, e a cidade foi ficando cada vez mais destruída. Neemias foi um dos que foi levado cativo e nasceu na Babilônia. Ele não foi levado, ele nasceu na Babilônia. Neemias, ele tinha uma posição muito boa. Ele era copeiro do rei. Ele era alguém que ele servia ao rei. Ele trazia ali as taças, o vinho. Então ele tinha uma posição boa lá no cativeiro. Outros não, outros eram trabalhados forçadamente, trabalho pesado, mas Neemias não. Então Neemias, ele tinha ali um livre acesso à corte. E o que nós começamos a ler aqui foi que algum dia ele recebeu ali o seu irmão que veio lá de Jerusalém visitá-lo. E o seu irmão chegou com alguns remanescentes do povo de Israel, veio junto com eles visitar Neemias. Neemias, ele tinha uma posição boa na corte, então ele podia receber ali seus parentes, e veio esse seu irmão. E quando ele chegou, falando das coisas boas, ele pergunta pelas pessoas que tinham ficado em Jerusalém, pelas pessoas, pelas famílias que ficaram ali. E ali o que ele recebe de seu irmão, que quem ficou ali estava sofrendo muito. Até o versículo 3 fala assim, e disseram-me: o restante que não foi levado para o exílio se acha lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Amado, o livro de Neemias, ele ensina algumas verdades preciosas. Se você for estudar o livro de Neemias, ele vai te ensinar alguns pilares preciosos da fé cristã. Primeiro, liderança. Se você estudar o livro de Neemias, você vai ver que ele foi um líder mesmo. Ele se colocou na brecha pelo povo. O livro de Neemias também vai nos ensinar sobre administração.
ele soube administrar, ele conseguiu ali de alguma forma arrebanhar ali as pessoas para a restauração do muro. O livro de Neemias também vai nos ensinar uma motivação do trabalho em grupo. Ele pegou ali um grupo de pessoas que estavam totalmente desiludidas, um grupo de pessoas que não valiam mais nada, e ali ele traz uma motivação na vida daquelas pessoas e põe aquelas pessoas para trabalharem em grupo. O livro de Neemias também vai nos ensinar, além desses princípios, que é o princípio de restauração. Então, quando se fala de restauração, nós lembramos de Neemias, porque nós precisamos ter as nossas vidas restauradas. Neemias, ele não só restaurou os muros de Jerusalém, Neemias restaurou também a fé daquele povo. Neemias restaurou o ânimo daquele povo. E Neemias restaurou os muros para que havia proteção de novo naquela cidade. Então esse foi o chamado de Neemias. Ele foi um homem levantado, um instrumento de Deus para a reconstrução dos muros de Jerusalém. O livro de Neemias mostra para nós hoje a chamada de homens e mulheres na obra de Deus. O livro de Neemias, meu amado, trazendo hoje, aplicando para as nossas vidas, traz para nós uma chamada de homens, mulheres, jovens, para servir ao Senhor, para fazer a obra de Deus. Todos nós, meu amado, temos um chamado com Deus, entenda bem, todos nós, eu, você, todos. O único chamado assim que alegra o coração de Deus, que dá prazer para Deus, é quando nós evangelizamos e salvamos vida. Pastor, mas eu tenho um chamado para cantar. Eu acredito, meu amado. Foi Deus que te deu, um dom que Deus te deu. Porém, esse dom, se ele for usado para ganhar vidas, alegra o coração de Deus. Porque se você tiver um dom só para cantar, por cantar, meu amado, não alegra o coração de Deus. Pastor, eu tenho um dom de pregar, meu amado, que bom que você tem um dom de pregar. Mas se esse dom que Deus te deu para você pregar, ele estiver revertendo em vidas, porque o que alegra o coração de Deus são as pessoas se convertendo a Jesus, são as pessoas se entregando mesmo as suas vidas a Jesus Cristo. Porque, meu amado, entenda que o propósito nosso aqui na vida, aqui como igreja do Senhor, além de nós vivermos momentos maravilhosos, momentos de alegria, além de nós vivermos momentos gostosos na presença de Deus, momentos de comunhão, além de tudo isso, o nosso propósito não é de uma igreja entre só quatro paredes. Nós temos que ser uma igreja, meu amado, além das portas da igreja. Nós temos que ser uma igreja, meu amado, aqui adorando a Deus. Mas você também tem que ser uma igreja onde você está, aonde você andar. As pessoas têm que perceber que você é uma fonte que jorra água viva. Aonde as pessoas com quem você conversar, você é fonte, meu amado, que jorra e sacia a sede da vida das pessoas. Mas às vezes, meu amado, nós como cristãos, nós esquecemos às vezes esse chamado que Deus tem nos dado. Às vezes as dificuldades da vida, às vezes, meu amado, a correria acaba às vezes tirando esse momento precioso a qual nós servimos a Deus sobre a face da terra. Então, querido, entenda bem que você foi levantado para ser um restaurador de vidas. A sua função aqui, querido, além de adorar a Deus, é contribuir para restaurar a vida das pessoas. Quantas pessoas, meu amado, estão aí fora hoje, como o povo que estava aqui, na miséria, no desprezo. Quantas pessoas hoje estão no mundo sem proteção, sem a presença de Deus? Quantas pessoas, meu amado, que se hoje terminar o dia dela sobre a face da terra, não iriam para o céu? Quantas pessoas hoje, meu amado, estão
precisando ouvir que Jesus ama elas. Muitas pessoas hoje estão da forma que estava esse povo aqui, desprezado, largado, com os muros no chão. O inimigo entra o que quer. Uma cidade, quando ela não tinha os muros, o inimigo entrava, saqueava. Não adiantava nada você tentar crescer naquela cidade se não tinha os muros para te proteger. Na hora que o inimigo viesse, ele tomava tudo que era seu, porque era a lei do mais forte, é a lei daquele que quer mandar mais. E hoje no mundo, as pessoas estão desse jeito. As pessoas estão precisando hoje entender que a igreja, meu amado, é este muro em volta da vida das pessoas. As pessoas têm que entender, meu amado, que hoje a igreja, ela foi levantada para mudar a história da vida das pessoas. E não é difícil, querido, nós entendermos isso. Basta nós olharmos para nós. Basta você voltar um pouquinho e olhar para a sua vida. O que seria a sua vida hoje sem Cristo? O que seria, meu amado, hoje você sem esse motivo tão gostoso de vir aqui, de poder adorar a Deus, de poder glorificar a Deus, de poder, meu amado, entender que tem um Deus vivo que se preocupa com você? Que motivo que hoje nós teríamos? Aonde estaríamos as nossas vidas hoje? Eu acredito para você, querido, se eu não tivesse servindo a Deus, o que teria sido da minha vida? E quantos hoje? Mas graças a Deus, um dia, um restaurador de vidas, cruzou meu caminho. Um dia alguém, meu amado, que foi levantado como Neemias, para restaurar um muro, para se preocupar com as vidas, cruzou meu caminho e falou de Jesus para mim, me desafiou. Era uma jovem bonita, pensa numa moça muito bonita. Eu e um amigo estávamos saindo para uma festa, a gente ia para um salão dançar, o jovem gosta disso. E de repente aquela jovem veio, muito bonita, muito educada, nos parou. Se você pegar da porta da igreja, a 50 metros, ela nos parou. Pediu um minutinho da atenção nossa. Nós paramos, estávamos perfumadinho, cheiroso, bem arrumado. Eu tinha 18 anos, estava indo para o salão. Como dizia na época, não sei se diz hoje, encontrar as minas. Antigo isso, né? Tinha jogado futebol, estava feliz. Não tinha um passarinho para cuidar, meu amado. Não se preocupava com nada. Estava vivendo a vida na melhor fase da minha vida. Não bebia, não fumava, não gostava disso. Mas confesso para você que eu tinha algumas coisas que me atormentavam. Eu tinha medo de morrer. Eu tinha medo de sair, às vezes, chegava uma época assim na minha vida que eu tinha medo, eu me trancava, eu não queria sair, eu tinha medo que ia acontecer acidente com o carro, eu tinha umas paranoias. Mas aquele dia, essa jovem veio, cruzou meu caminho e falou de Jesus para mim e para o meu amigo. Cruzou meu caminho e ela me desafiou, meu irmão. Ela me desafiou a estar num culto de jovem, a estar num culto como esse. Ela foi tão evangelística naquele momento, que ela conseguiu arrancar de mim algo assim, eu vou provar para essa moça aí que eu vou nesse culto, que eu tenho coragem de ir nesse culto, que eu vou mostrar. E ali, meu amado, quando eu fui nesse culto, eu cheguei no culto, eu vim de um lar totalmente destruído. Meu pai, mais de 40 anos servindo ao espiritismo. Minha mãe, uma mulher frustrada dentro de casa, foi obrigada a casar com meu pai por causa de um beijo que meu avô pegou, porque naquela época era desse jeito. Sem estrutura nenhuma, sem ter nada na vida, mas por causa de um beijo tiveram que casar. E eu vou confessar algo aqui, minha mãe achou que ela estava grávida por causa de um beijo. Ela conta isso.
Ela ficou tão... a culpa foi assim, meu avô foi tão duro com ela, que ela achou que aquele momento, daquele beijo, ela tinha engravidado. Olha para você ver a mentalidade de um povo, dos nossos pais. E quando eu comecei na igreja, eu vim justamente de um lar totalmente destruído, de um lar sem referência, de um lar que passava necessidade de comida. Quantas vezes mesmo passamos tanta necessidade por falta de alimentação. E quando eu cheguei na igreja, num culto, o que me chamou a atenção foi os casais. Como isso me chamou a atenção? Porque eu olhava para dentro da minha casa, não via isso. Eu olhava, eu não via o marido de mão dada com a esposa. Eu olhava, eu não via o carinho que os pais tratavam os seus filhos. E vou confessar para você, meu amado, que eu não me converti da noite para o dia. Eu passei a ser uma pessoa só observar se aquilo ali era verdade mesmo. Eu falei, não, eu vou ver até onde isso vai. Isso não deve existir não, é brincadeira. Eu acho que isso aí tudo é para impressionar o pastor. Eu acho que isso aí só é para fazer isso aqui, para mostrar para o pastor que são pessoas de Deus. Eu não acredito nisso não. Eu comecei a conviver no meio dos cristãos. E quando eu percebi, meu amado, que tudo aquilo era verdade, que a minha vida estava sem os muros, que eu estava sem proteção neste mundo, quando eu percebi, meu amado, que eu estava sem uma cobertura, que estava à mercê do inimigo para ele pudesse fazer o que quisesse da minha vida. E vou te falar que Deus, Ele só não levou mesmo porque Deus tinha plano e projeto. Quando eu comecei a olhar que eu não tinha proteção, não tinha um lar, não tinha uma família estruturada, tinha minha casa, tinha meu pai, tinha minha mãe, mas não tinha essa essência chamada família. Eu não tinha, nunca vivi isso. Eu precisava passar por uma restauração. E quando eu me converti, eu orei a Deus dessa forma, pedindo para que nunca Deus permitisse eu passar pelo mesmo caminho que meus pais passaram. Uma das orações que eu tinha feito com Deus era essa: Deus, não permita eu ter que trilhar os caminhos dos meus pais. A partir de hoje eu quero ter um caminho diferente. E aí eu descobri um versículo na Bíblia que falava, que Jesus falava, João 14,6, eu sou o caminho. Eu falei, opa, então é esse que eu quero. Eu sou a verdade. Eu falei, opa, é essa que eu quero. Eu sou a vida. Querido, nós precisamos entender isso, olhar para as nossas vidas e dar valor daquilo que Jesus já fez por você. Entenda, querido, que Deus te escolheu, porque Ele fala que Ele nos escolhe. Jesus te escolheu não pelo que você tem. Jesus te escolheu, meu amado, não pela sua bela casa, seu carro, sua conta gorda no banco. Jesus te escolheu, meu querido, pelo que você é. O mundo escolhe você, querido, pelo que você tem, pelo que você pode dar. Jesus te escolhe, meu amado, por aquilo que Ele pode te oferecer. O mundo é o contrário, meu amado. Quando você está com os muros derrubados, quando você está, meu amado, desprezado, quando você está na miséria mesmo da vida espiritual, o mundo, meu amado, te escolhe por aquilo que você pode proporcionar, por aquilo que você tem. Jesus não. Ele te escolheu por aquilo que Ele já nos deu, a vida eterna. Então, querido, eu quero que você entenda, meu amado, que reconstrução de muros fala de restauração espiritual da vida das pessoas. Hoje nós temos visto pessoas sem proteção, expostas ao ataque dos inimigos, que hoje são os demônios. Mas Deus tem chamado a igreja na restauração de vidas. O nome Neemias quer dizer Deus
Deus consola, ou Deus consolo, né? Deus consola. E foi isso que ele fez. Vejamos algumas características desse homem no capítulo agora desses versículos que nós lemos. Algumas características, meu amado, de um cristão de excelência, de um homem e uma mulher, meu amado, que Deus tem prazer de, né? Sabe quando você pega quando o pai está falando dos filhos, e o pai, parece que quando ele vai falar de algum filho, ele gosta de falar das coisas boas que o filho faz. Você pode ver, é difícil você conversar com os pais e você ver uma mãe ficar, não sei o que você tem, ela está desabafando, entendeu? Mas qualquer pessoa que ela vai encontrar, ela não vai ficar falando mal dos seus próprios filhos. Ela vai falar as coisas boas. Vai falar aquilo que o filho, pelo menos que ela sonha que seja, pelo menos que ela tenha fé que seja. Tem prazer às vezes de falar. Agora, como é gostoso nós falarmos dos nossos filhos com prazer. Isso é bom. Querido, entenda que tudo tem fase na vida. E eu vou te falar uma verdade. Vai ter uma hora que você vai ser provado se você tem prazer de falar com tanto prazer. Quando é pequeno é gostoso falar que filho, né, calmo, carinhoso, dorme a noite toda, né, Lu? A Laurinha dorme a noite toda, não tem o trabalho. Mas tem fases, meu irmão. Vai se preparando que tem fase. Que vai ter hora que você vai ter que profetizar, que você vai ter que exercer a fé, que ele é um servo de Deus, que ela é uma serva de Deus. Porque é através da palavra de Deus que transforma. Amém? Então, aqui nós temos que ter quatro características aqui da vida de Neemias, para a excelência da vida cristã. 4. Primeira, Neemias se preocupava com a vida das pessoas. Primeira característica de um cristão de excelência, que serve a Deus, é se preocupar com a vida das pessoas. Eu sei, meu amado, que a correria, o dia a dia, a carga de trabalho, eu até abro aqui um parênteses, que as mulheres que trabalham fora trabalham dobrado, porque não só trabalham fora, mas também tem que trabalhar dentro das suas casas, ainda mais tem filho. Então eu sei que tudo isso seria, né, muitos motivos para nós podermos, né, colocar diante de Deus. Mas a vida cristã, a vida espiritual, a restauração da vida espiritual, nossa vida, nós temos que entender que é Deus que nos fortalece, que nós fazemos para Deus. Então nós temos, meu amado, que se preocupar sim com as vidas que estão indo para o inferno. Se nós for uma igreja, amado, que nós estamos preocupados só com as nossas vidas, se eu e você se preocupa só com aquilo que nós já temos, que nós conquistamos, se nós nos preocupamos, meu amado, só com esse mundo aqui, eu vou falar para você que nós estamos fora do foco de Deus. Porque nós, como cristãos, nós temos que se preocupar sim com as pessoas, com as vidas aí fora, meu amado, com as pessoas que precisam ouvir desse mesmo Jesus que saciou a sua sede. Essas pessoas precisam, meu amado, olhar em nós e ver que há uma fonte que jorra água viva. Querido, hoje nós estamos tão preocupados nas atividades, no ativismo, que nós estamos esquecendo que nós somos fonte de água viva. Querido, e a igreja ela não pode ficar apego a isso. Está na hora, querido, de nós contribuirmos sim para a volta de Cristo, de nós anunciarmos a palavra de Deus, de nós falarmos que Jesus é verdadeiro. E aí, querido, nós como cristãos às vezes ficamos presos a tantas dificuldades na vida, a tantos rolos, e ficamos a vida inteira andando em círculo,
e não saímos do lugar, querido. Está na hora de nós começarmos a entender que do mesmo valor que tem as nossas vidas para Deus, a vida das pessoas tem também. Está na hora, querido, de nós entendermos que tudo aquilo que tem valor tem que ser protegido. Se a sua vida tem valor, meu camarada, você tem que ter um muro de proteção ao redor dela. Se a sua vida tem valor, se a sua família tem valor, tem que ter um muro de proteção ao redor da sua família. Porque, meu querido, se você não pensar em restaurar, reparar os muros da sua família, o inimigo vai fazer o que quer. Quantas famílias estão na igreja, querido, buscando a Deus, orando, mas não restauram o muro das suas próprias casas, não conseguem restaurar o muro dentro das suas próprias casas. Se tem valor, tem que ter proteção. Uma das grandes características de Neemias, meu amado, é que ele se preocupava com as pessoas. Quando chegou aquela notícia no coração de Neemias, entristeceu a vida daquele homem. Eu posso falar uma coisa para você? A igreja hoje tem perdido essa essência de se entristecer com a vida das pessoas presa por Satanás. Nós estamos vivendo hoje num mundo de muita modernidade. Isso é muito bom, sim. Só que você vê hoje a igreja, ela não se preocupando mais, não chorando mais pelos perdidos. Você quer ver uma coisa, querido? Se nós começarmos a analisarmos as nossas orações, você vai perceber, meu amado, que uma boa parte das nossas orações é benefício para nós. E isso é bom. Deus, Ele atenta, Deus quer fazer, Ele faz. Só que às vezes, querido, nós não oramos como deveríamos pelas pessoas, não oramos às vezes pelos nossos familiares, não oramos, meu amado, como deveríamos, não choramos por essas pessoas. Essa característica de se preocupar com a vida das pessoas, meu, é uma característica, querido, que nós temos que resgatar isso se nós queremos vencer como igreja. E eu falo igreja, é aqui onde o Espírito Santo habita. Nós temos que resgatar essa característica, meu amado, de nós voltarmos a se preocupar com as pessoas que estão indo para o inferno. A palavra de Deus falava que no final dos tempos o amor de muitos esfriariam. Queridos, entenda, meu amado, as vidas têm valor. As vidas têm valor. Mas nós como igreja não podemos ficar parados, só vendo o tempo passar. Quer vencer? Quer conquistar? Trabalhe primeiramente para Deus, que Deus honra. Cuida primeiramente, meu amado, das coisas de Deus. A palavra de Deus fala: buscar primeiramente o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas quando nós buscamos primeiramente o reino do céu e a justiça, está na hora de nós começarmos a buscar essa característica de se preocupar com a vida das pessoas. Lá em Zacarias fala assim: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, porque aquele que tocar em vós toca na menina dos meus olhos. Olha a importância das nossas vidas para Deus. Só que nós temos que entender que esse mesmo valor que Deus dá nas nossas vidas, a vida dos nossos familiares, das pessoas que nos cercam todos os dias, tem o mesmo valor. Amém? Uma outra característica, meu amado, é de não aceitar o estado que essas pessoas estão vivendo. Essas pessoas estão vivendo em miséria, essas pessoas estão vivendo, meu amado, com seus lares destruídos, como estava vivendo esse povo aqui. Neemias, ele não concordou com isso. Ele falou: meu Deus,
Versículo 3 fala assim, ó, e achou-se na província grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém estão derrubados. Está na hora de nós não aceitarmos o estado que essas pessoas estão. Mas é opção deles, é opção de que eles querem viver desse jeito. Entenda, querido, que a nossa batalha não é no reino material, a nossa luta não é contra a carne. Nós temos que primeiro, entenda que nós temos que primeiro apresentar essas pessoas para Jesus, antes de apresentar Jesus na vida dessas pessoas. Querido, nós temos que começar a não aceitar o estado de calamidade que essas famílias estão vivendo, porque seus muros estão derrubados, porque a sua vida espiritual não tem vida espiritual, meu amado. Estão sofrendo, estão à mercê do inimigo. E quantos lares estão desse jeito? Agora, uma coisa que Neemias tem chamado a atenção da igreja é o que nós temos sempre batido na tese. O versículo lá fala: tendo ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando. É aqui que eu quero que você entenda, mano. Se você perceber, Deus tem cobrado muito forte de nós estarmos orando, de nós estarmos, aqui Neemias, ele jejuou pela vida daquelas pessoas. Aqui Neemias, ele jejuou, ele orou a Deus, ele intercedeu por aquelas vidas. E você sabe qual que era a maior dificuldade de Neemias? Que ele tinha que pedir para o rei permissão para ir restaurar os muros de Jerusalém. A angústia dele era justamente essa. Ele precisaria de permissão para poder ir lá restaurar os muros. Deus tinha colocado que ele ia restaurar aqueles muros, ia levantar ele como para restaurar os muros de Jerusalém. E aí ele entrou o quê? Em oração, ele entrou em busca. Ele começou, ele fala que ele orou, que ele chorou. Ele fala, meu amado, ali que ele esteve em jejum por essas vidas, pelo estado que eles estavam vivendo, pela notícia que ele tinha recebido no coração. Querido, nós como igreja, nós temos que resgatar isso para as nossas vidas. Deus foi com Neemias em tudo. Você lê aqui, Deus foi tremendo no chamado de Neemias. Como que Deus operou maravilhas na vida de Neemias. Se você for estudar um livro tremendo, um livro que nos ensina administração, um livro que nos ensina, meu amado, reconciliar o povo. E Deus pôs as mãos, Deus fez milagre. Mas quando ele resgatou esse sentimento dentro dele, de orar pelas pessoas, de orar pelos seus irmãos, de orar pelos seus familiares, de orar pelas vidas que tinham ficado presas, por aquelas vidas que estavam vivendo na miséria, por aquelas vidas, meu amado, que estavam ali à mercê do inimigo. Está na hora de nós resgatarmos isso e restaurar isso nas nossas vidas, de nós começarmos a apresentar a vida das pessoas diante de Deus, continuar orando sim por aquilo que nós precisamos de Deus, sim, mas apresentar aquilo que alegra o coração de Deus, que são vidas sendo convertidas. Está na hora, meu amado, de a igreja se levantar como intercessor por este mundo que está em decadência. Querido, olha quantas coisas ruins têm acontecido, olha quantas tragédias, olha quantas pessoas que morrem todos os dias em tragédias, em acidentes, em roubo, em assalto. Pessoas são mortas por nada, para você ver que o mundo já não dá valor nenhum para essas vidas. E se nós como igreja, meu amado, nós não podemos aceitar isso diante dessa sociedade. Está na hora de nós orarmos, levantarmos como os bons intercessores, colocarmos essas vidas diante de Deus, orar mesmo, meu amado, pela vida dos nossos vizinhos, orar pelo bairro,
Quantas vezes nós oramos, nós fazemos as células e não oramos pelo bairro que moramos, pela rua que moramos, pela vida dos nossos vizinhos. Está na hora de nós resgatarmos essas características como igreja, se nós queremos sermos vencedores. Se eu e você quiser vencer, querido, nós precisamos resgatar esses princípios de Neemias. Nós temos que preocupar com a vida das pessoas. Nós não podemos aceitar o estado que essas pessoas estão vivendo. Está na hora, meu amado, de nós assumirmos a responsabilidade como igreja de orar pela vida das pessoas, de orar, de jejuar pela vida das pessoas. Está na hora de nós sermos intercessores por vidas. Amém? Essas são as características, meu amado, de um homem que se preocupou com as pessoas que estavam vivendo na miséria. E ele se preocupou com aquilo. Ele se preocupou com o estado daquelas pessoas, com a vida que aquelas pessoas estavam vivendo. E aí Deus levanta ele para uma grande obra, restaurar os muros de Jerusalém. Por que de repente hoje nós não estamos restaurando mais muros de ninguém? Por que às vezes nós não conseguimos restaurar nem o muro da nossa própria casa? Porque falta essas características em nós. Vontade nós temos, meu irmão. Saber fazer nós sabemos. O que está faltando é resgatar essas características que Neemias teve, de resgatar essas vidas, de chorar por elas, de ter amor por elas. Você quer ver você vencer mesmo, meu amado? É quando você começar a orar para uma pessoa que não é convertida. Faça hoje, começa hoje um resgate de orar para uma pessoa que não tem Jesus. Começa hoje, meu amado, fazer uma restauração na sua vida primeiro. De orar por pessoas que não têm Jesus, que precisa ter um encontro com Jesus, precisa no mínimo ter uma única oportunidade na vida deles. Porque, querido, quando terminar os nossos dias aqui, e se as pessoas descerem no pecado ou descerem sem Jesus, o fim dessas pessoas é triste demais. Então está na hora de nós como igreja tomarmos essa posição e resgatar essas qualidades, essas características de Neemias nas nossas vidas. Queremos vencer? Queremos vencer. Mas está na hora de nós mudarmos o discurso das nossas vidas. A hora que você for orar com Deus, você tem tanta coisa para apresentar diante de Deus, apresente. Mas comece a apresentar a vida de alguém que ainda não tem Jesus. Mas ore todos os dias, meu amado. Porque quando você começa a interceder por alguém, há responsabilidade nos nossos corações. Por que muitas vezes as nossas orações ficam perdidas? Porque às vezes nós oramos, queremos a resposta de exato, e às vezes as nossas orações se percam aí no tempo. Igreja, vamos orar. Igreja, está na hora de nós começarmos a orar junto. Está na hora de nós começarmos a orar pelas pessoas, orar pelos propósitos, orar pelos perdidos, meu irmão. É isso que alegra o coração de Deus. Se nós queremos vencer, está na hora de nós começarmos a ficar preocupados com aquilo que tem alegrado o coração de Deus. E Deus não tem se alegrado, meu amado, com vidas sendo morta tragicamente, com vida sendo, meu amado, arrancada da face da terra brutalmente, tantas pessoas morrendo sem Jesus. E nós como igreja não podemos aceitar isso, amém? Nunca acho que somos melhor que ninguém. Um dos fundamentos mais importantes é reconhecer que somos dependentes somente do Espírito Santo e confessar os nossos pecados para ser usado por Deus. Neemias começou a orar e interceder a Deus em favor dos seus irmãos. Esta oração é belíssima, tocante. Veja o seu conteúdo no versículo 5. Olha o conteúdo no versículo 5. Fala assim, ó Senhor,
Deus do céu, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para aqueles que te o amam. Amado, olha a preocupação de Neemias. Ele não chegou diante de Deus falando: Deus, aquele povo está precisando do Senhor. Olha, Deus. Não, meu amado, ele se incluiu. Ele se incluiu. Eu também preciso primeiramente do Senhor. Eu preciso da tua ação na sua vida. Eu preciso dos meus muros restaurados. E aí ele ora pela vida das pessoas. Então está na hora, querido, de nós restaurarmos as nossas vidas espirituais. Qual é o ponto que nós precisamos restaurar nossas vidas espirituais? Oração, leitura da palavra. Será que nós temos sido tão falhos em oração? Querido, uma década atrás nós éramos cristãos que nós orávamos fervorosamente. E hoje parece que nós estamos perdendo isso. Que luta que é para poder fazer com que o cristão ore. Que luta que é para fazer, meu amado, que o irmão esteja orando. Um diálogo com Deus. E às vezes queremos tanta coisa de Deus, mas não temos o mínimo de parar para falar com Deus. Eu vou falar uma coisa, cristão. Igreja, se nós não orarmos, nós não vamos vencer. Entenda, Jesus deixou isso bem claro aqui, quando ele andou com o ministério terrestre na terra, que um dos pontos fundamentais que ele ensinava é que nós tínhamos que ter comunhão com Deus. E às vezes não oramos como deveríamos. Queremos muita coisa de Deus, mas não oramos, não jejuamos, não pagamos o preço. E eu te pergunto, qual é o valor da nossa vida, meu irmão? Se nós não colocamos valor nem nas nossas vidas, como que nós vamos dar valor nas vidas aí fora? Vamos pedir para Deus nessa noite restaurar a nossa vida de oração, amém? Eu vejo que a igreja precisa ser restaurada na vida de oração. A igreja, ela precisa restaurar a sua voz profética na oração, meu irmão. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar ao Senhor.